Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Desde já agradeço a presença de cada um, agradeço a direção do culto. Irmãos, lembrando os nossos avisos da semana, que esse é o nosso culto de Natal, que vai acontecer no dia 23. Os irmãos estejam orando pela tarde de Natal, orando pelas pessoas que nós vamos estar recebendo nessa noite, amém? Lembrando também da nossa escola bíblica dominical, pela manhã, o nosso culto de doutrina nas quarta-feiras, amém? Nós temos sentido muita falta dos irmãos na quarta-feira. Eu sei que esse mês é um mês bem corrido, é um mês que muita gente está tendo encerramento do trabalho, mas, irmãos, foquem no compromisso de estar aqui na casa do Senhor. Quarta-feira eu não pude estar aqui por motivo de saúde e notei a falta de muitos irmãos. Então, tenha esse compromisso no seu coração. Você só passa 2 horas aqui. 2 horas, não é mais do que isso. Às vezes, claro, é evidente que o pastor passa um pouco do horário, mas é o pastor. Até o irmão que está escalado na quarta-feira, ele não passa. Então, você só passa aqui 2 horas. Então, põe isso no seu coração. Eu sei que esse mês é um mês difícil. É um mês que todos querem as suas festivas, suas festas, seus encerramentos. Mas entenda, o nosso Deus, ele não escolhe o dia para te abençoar. Ele não escolhe o dia para estar cuidando de você em nenhum momento. Então, ele procura em nosso meio verdadeiros adoradores, aquele que esteja disposto a renunciar muitas vezes o seu tempo para poder estar aqui. Amém? Desde já quero agradecer a presença da minha mãe e da minha irmã. Para mim é uma surpresa que não estava sabendo, não estava esperando. A gente fica, acho que ela sabe, ela não respondendo, mas agradeço. Para mim sempre é uma surpresa muito grande receber minha mãe e minha irmã aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor lá no pregado da noite. Hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. O irmão Márcio vai estar tendo o desafio de falar um pouco sobre esse livro, sobre o nosso manual, sobre aquilo que o Senhor tem nos deixado para seguir, como forma de aprendizado na sua palavra, ver a grandeza de Deus através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai gracioso, Pai de infinita bondade, muito obrigado a Deus pela alegria, Senhor, que tu tem me dado, Pai, estar aqui na tua igreja, Deus, te louvando, exaltando o teu santo nome. Pai, te peço, ó Deus, em especial, ó Pai, pelo pregador Diácono Márcio, reveste ele, ó Deus, com o teu poder, com a autoridade, nos mostra, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, ministrada aqui, através do teu servo. Te peço também, ó Deus, em especial, ó Pai, pela minha mãe, ó Deus, Dona Ana, pela minha irmã Tiana, ó Deus, pela nossa família. Pai, muito obrigado, ó Deus, até aqui tem me ajudado o Senhor. Pai, até aqui tem ajudado a tua igreja. Pai, nos ensina, ó Deus, a cumprir, ó Pai, a tua vontade, os teus desígnios, ó Deus, a cumprir, ó Deus, tudo aquilo que tu tem determinado, ó Deus, para a vida da tua igreja, Deus, da Igreja Batista Nova Aliança. Muito obrigado, Deus, abençoa o teu servo e cumpre, ó Deus, o teu ensinamento em nossa vida, a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de teu filho amado, Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Se há algo em frente que nós ganhamos um apelido, vários apelidos, é que os crentes andam com a Bíblia. Certa vez eu estava no meu trabalho lá no Rio de Janeiro, era uma estação rádio, na Universidade de Telecomunicações, e aí tinha um rapazinho lá com uma Bíblia. Eu falei assim: que igreja você é? Você é batista, assembleano? Ele olhou com uma cara feia e ficou chateado. Não, eu sou católico. Aí eu fiquei assim: rapaz, lê a Bíblia. Aí ele: eu leio. Por que vocês acham que nós não lemos? Mas até porque o Senhor não pediu você comigo. E ele ficou indignado. Mas era amigo, colega nosso. Às vezes a gente se via para o serviço, né? Que era sempre rodízio.
Mas me surpreendeu naquele momento. Mas nós somos aqueles, o povo da Bíblia, né? Uns falam que a gente usa a Bíblia como se fosse desodorante, né? Mostra a Bíblia e carrega o povo da capa preta, várias coisas, né? Mas de uma certa forma é bom, né? Porque nós somos, então, encorajamos, né? Os irmãos a trazer as escrituras. Eu digo para os irmãos, eu sei que tem essa vantagem, boa vantagem do celular, mas o celular tem que carregar a bateria, às vezes pode dar algum problema, o app ali dá um probleminha, né? O app, mas o melhor mesmo ainda é as escrituras, né? Trazer as escrituras fisicamente, né? E, irmãos, eu não vou poder entrar assim, como foi a formação das escrituras, não foi a formação do Novo, do Antigo Testamento, como era a escritura anteriormente, como ela era passada, né? É claro que a gente sabe que são os textos na linguagem, né? A língua, né? O idioma, né? Hebraico, aramaico, algumas partes, e o grego. Mas nós vamos deixar isso, se você desejar assim, aqueles também que nós nos visitam, vamos para a escola bíblica dominical, né, pastor? A escola bíblica dominical, a gente tem tempo para poder falar bastante coisas ali, e ali é bom. Então, nós vamos hoje falar, não vamos dar aqui então aula, nós vamos falar com a palavra de Deus. E essa palavra é boa, que nós vamos trazer aqui. Eu queria muito que você ficasse atento. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos muito bem com a Bíblia, sabe? Parece que a gente fica de mal. A gente só quer vê-la no final, no domingo. E às vezes a gente só lê a Bíblia quando está aqui no púlpito. É bom, pelo menos é melhor do que nada. Mas se tem uma coisa que o crente ele tem que gostar é de ler a palavra de Deus. Certo? O pastor Cláudio, que eu espero, até conversei com ele hoje, eu pedi a autorização para ele, o concílio para pastores, né, para que ali seja o candidato ao ministério pastoral, a primeira pergunta, as pessoas temem quando ele está no concílio, porque ele é da Ordem dos Pastores lá do Amazonas. Aí quando chamam ele, já sabe da pergunta, não pode mentir, né? A primeira pergunta que ele pergunta ao candidato ao ministério pastoral é: você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Se o candidato ao ministério pastoral responder que não, ele fala assim, ele recomenda que seja anulado e que ele volte daqui a 6 meses para realizar o exame. Irmãos, principalmente no ministério pastoral, a Bíblia é o seu instrumento de trabalho, né? É onde nós iremos alimentar as ovelhas, é onde nós iremos aconselhar nossos irmãos, é onde nós vamos nos aconselhar também, estar sempre nos nutrindo. Se nós não conhecemos as Escrituras, se nós não entendemos como interpretá-la, né? Porque muitas vezes nós somos criticados, porque Martinho Lutero falou que era livre interpretação. Não é livre interpretação, não é de qualquer jeito não. É livre leitura, porque a Bíblia, no início lá dos anos do século V, VI, século, até ali o século XV, a Bíblia ficava escondida mesmo, a Bíblia era para poucas pessoas, somente o clero católico, e não tinha acesso, o povo não tinha acesso às Escrituras, a tal ponto que quando alguns homens, como John Wycliffe e Martinho Lutero e outros, começaram a traduzir a Bíblia, eles foram perseguidos, a tal ponto, por exemplo, John Wycliffe, ele falou, ele foi morto, ele foi enterrado, e um príncipe, tempo depois, desenterrou ele e queimou os ossos dele, porque teve ele como herege, porque traduziu a Bíblia para o inglês. Para vocês verem como era a perseguição. Alguns papas mais recentes, não de agora, mas do século passado, eles chegaram a ponto de mandar queimar as Escrituras protestantes, porque elas não tinham os 7 livros que são considerados apócrifos. Para vocês verem que a Bíblia protestante era uma heresia, era uma afronta. Então, irmãos, a Bíblia não podia ir para o povo. A Bíblia não podia ir para o povo. E o povo, não tendo conhecimento,
ele então fica ignorante, ou seja, sem conhecimento das Escrituras. Ele então passa a ser manipulado. Então, quando você não deixa, você não busca as Escrituras, você deixa de ter conhecimento, e a palavra de Deus diz claramente, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na China, para você ver como a situação é tão assim terrível, de como o governo chinês ele trabalha, ele está arrendando certos influenciadores no Instagram. Esses dias eu vi um que ele fez o seguinte, veja bem, ele falou assim, está vendo aqui a Bíblia? Os protestantes, os crentes, os evangélicos falam que existe perseguição na China. Olha aqui, está vendo aqui? É uma Bíblia, mostrando um vídeo. Quer ver como isso é tudo mentira? Aí ele foi na rua. Está vendo? Ninguém me prendeu. Estou aqui com a Bíblia, ninguém me prendeu. Irmãos, aquilo ali deve ser pago, ele está sendo pago para isso, alguma coisa. Porque nós sabemos que a igreja na China, ela precisa estar registrada, tem que saber o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, ela é policiada pelo governo. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós vemos, porque tem muita mentira, muita coisa acontecendo, e a gente acaba sendo enganado, achando que está tudo bem. Porque esse livro, irmãos, ele é libertador. Ele faz com que pessoas que eram pessoas ruins, perversas, sejam viradas do avesso, quebradas no seu intento, e aí para servir a Deus. E como o mal que não dorme, principalmente autoridades, elas não querem a Bíblia, porque a Bíblia ela tem esse aspecto de libertar o homem para servir a Deus e ter aquilo que nós cantamos aqui, ter o reino de justiça, bondade, não é isso? Nós lemos aqui, nós cantamos aqui, é exatamente isso. O reino de Deus é manifestado naqueles que são libertados. E governos que são movidos pelo mal, por Satanás, não quer isso. Agora, nós precisamos ter esse momento de que nós precisamos conhecer a Escritura para podermos anunciar. E também, é claro, ser formado também, porque quando lemos, não só temos uma informação, mas também ela forma o nosso caráter e o nosso desejo de servir de uma forma correta ao Senhor. Bem, nós separamos um texto para isso. Vamos ler as Escrituras no livro de Lucas 24, do 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35. Irmãos, pode ficar sentado, o texto é um pouquinho longo, eu vou estar lendo, para nós ganharmos tempo. 24, 13 ao 35. E nós precisamos ser confrontados hoje com essas Escrituras para saber como está o nosso andamento do nosso coraçãozinho, né? Nossa mente, se nós realmente estamos indo de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Para aqueles que ainda não conheceram a Jesus, fiquem atentos para ouvir a mensagem. Diz assim Lucas 24, capítulo 24, de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles, seus discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias anteriores? Né? Que coisas? Perguntou Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e
e crucificado, versículo 21. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 5. Ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27. E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partindo, o deu a eles. 31. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. 32. Perguntavam-se um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? 33. Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu do pão. Amém? Irmãos, o que isso tem a ver com as Escrituras? Irmãos, tudo aquilo que havia de acontecer com o Senhor e toda a trajetória da salvação, toda a parte basilar, né? Todas as Escrituras, tudo aquilo que havia de acontecer estava escrito. Paulo ele vai falar isso em Corinto, antes dele explicar sobre a ceia. Ele foi morto, ele foi morto, julgado, morto e ressuscitou segundo as Escrituras. Todas as coisas estavam segundo as Escrituras. E as Escrituras, irmãos, é essa Escritura que está aqui. Toda a nossa base de fé está na Escritura. Não pode estar fora das Escrituras. Muito se fala sobre tradição oral, mas essa tradição oral ela tem que estar de acordo com aquilo que foi ensinado dentro das Escrituras. Se foi falado, então tem que estar na Escritura. Se foi visto, tem que estar dentro da Escritura. Tudo tem que ser feito dentro das Escrituras. Muitos se colocam, não tem a tradição oral, tem o magistério, tem as Escrituras. E às vezes se colocam ou acima ou igual. Não, as Escrituras ela tem o seu valor máximo, principalmente para nós aqui. Nós somos protestantes, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. Quando nós vemos esse episódio, nós vamos ver que esses homens começaram a ficarem equivocados sobre a missão de Jesus, a tal ponto que eles vão dizer que ele viria para libertar Israel, redimir, né, tirar Israel do poderio do Império Romano. E aí então ele começa, então, o que nós podemos perceber dentro das Escrituras é que começa a haver um pensamento totalmente contrário à missão de Jesus. E assim, quando nós também, às vezes, quando aceitamos a fé, nós começamos a ter alguns pensamentos estranhos, e isso começa a sufocar e tirar o foco que é Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não lembramos. E aqui nós vemos no texto que o Senhor Jesus Cristo, que vai então não dizer cegado, mas vai fazer com que tape os olhos dele para eles não verem que ele estava falando com o mestre. E aí então o Senhor, não é um teste, mas ele faz com que para eles não inibirem logo. Então ele faz com que eles
comecem a falar e ali então haver um relacionamento. Se o Senhor já de bate pronto, né, falasse, eu sou Jesus, eles ficariam inibidos e não falariam nada. Mas ele queria que eles falassem o que eles estavam sentindo em seu coração, dissessem o que estão sentindo em seu coração, na sua mente, e de quanto eles estavam distantes, ficando frios, porque estavam se afastando da verdade. E aqui o texto vai dizer claramente, irmãos, que segundo as Escrituras, ele vai falar, segundo não foi assim, no versículo 27, e começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas o que? Escrituras. Essa Escritura. Então ele não falou de outra coisa, senão das Escrituras. Nós vamos ver que Estevão, ele, antes de ser apedrejado, o diácono Estevão, antes de ser apedrejado, ele conta toda a história, desde Moisés, tudo que Moisés ele tinha profetizado que viria o Messias, que viria alguém que seria maior do que ele, né? Moisés falou que viria um profeta que seria maior do que ele, a este ouvir. Depois nós vamos ver Zacarias. Então Estevão vai contar toda essa história de novo e vai chegar na crucificação. Vocês crucificaram. Então o Senhor Jesus Cristo ele vai lembrar essas Escrituras, essa daqui. E aí, então o que nós precisamos entender é isso aqui. Quando você se afasta e deixa os seus pensamentos, as coisas deste mundo, desejar as coisas deste mundo, esses discípulos estavam desejando o quê? A libertação de Israel. Irmãos, ele perguntou, tá bom, e aí, como é que ficaria se Jesus tivesse libertado? Vamos continuar morrendo, indo para a sepultura e não haver ressurreição? É só isso que vocês querem? Vocês querem um mundinho? Vocês querem ter poder, ter glória, a glória de Israel, aquela glória de Davi? E daí? O que vocês querem mais? Era só isso? Então, irmãos, às vezes a nossa visão é tão pequena, diante daquilo que Deus quer para nós, uma eternidade com Ele, mas nós queremos apenas algo muito pequeno. Isso, irmãos, tem a ver com as Escrituras. Irmãos, quer ver o crente começar a se afastar, a ele não ler a Bíblia. Ele não quer mais ler as Escrituras. E assim começa a sua frigidez, o seu declínio. Depois ele começa a falar mal do pastor, dos irmãos, da igreja, não quer, vou lá, vai, mas não sente, não quer servir a Deus, não quer cantar, não quer participar, não quer servir em um ministério, um declínio, uma frigidez. Por quê? As coisas desse mundo começam a encantar. Quando ele aceitou Jesus, ele era igual aquele provérbio que está lá, leia o Provérbios 4,18. Eu não sei se o Lucas consegue colocar aí, consegue? Provérbios 4,18. Vamos ver se dá para colocar. Eu acho que você lembra desse texto. Consegue? Provérbios 4,18 diz assim. Deixa eu ver aqui, logo. Conseguiu? Coloca sem uma referência. Rapaz, isso não está bom. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, ou dia perfeito. Ou seja, as trevas, você estava em trevas, você era morto para Deus, você não era nada para Deus, você era inimigo de Deus, você estava distante de Deus, em trevas, mas a luz, ela veio até você. Cristo, a palavra veio até você, você se arrependeu pela fé, você ouviu as Escrituras, você ouviu a pregação, você nasceu, e essa luz vai sempre aos pouquinhos, trabalhando, cada dia, cada momento, você vai crescendo nas Escrituras, lendo as Escrituras, você vai se permitindo o Espírito Santo trabalhar em sua vida, no seu testemunho, você vai vendo de fé em fé o que Deus tem feito em sua vida, as lutas, vai vir provações, vai haver lutas, mas você vai continuando até ser dia perfeito, como diz lá o texto. Pode colocar aí, Lucas. Até ser dia perfeito, ou seja, pleno, perfeito, completo. Você foi assim, você era assim, mas tem umas coisinhas que começam a florescer. Lembra da passagem do semeador saiu a semear? Aí começa, uma das sementes cai lá no caminho,
mas também vem algumas ervas que vão crescendo ao lado, junto com aquela plantinha. Aí ele vai dizer que sufoca. Aí o Senhor vai explicar e vai dizer que são as riquezas desse mundo, são as coisas, as tribulações. Aí você vai se tornando infrutífero, você não dá mais testemunho, você vai ficando frio e não serve para o reino. Pecados vai sendo mantido ali, não são confessados, e o Senhor ele não trabalha se não for na área da santidade. Não trabalha. Então, aqui nós vemos, então, irmãos, que as Escrituras é o basilar da vida cristã. É ela que nos dá, então, um caminho correto, justo, perfeito, para nós não nos desviarmos dela. Quando nós ouvimos uma coisa, aquilo tem que nos trazer repulsa. Um desses dias eu estava ouvindo no Instagram um padre que veio dizer que sem devoção a Maria ninguém poderá ser salvo pelo seu filho. Irmãos, eu dei um salto que a massa me viu. O que foi? Meu Deus, não pode. Não pode. Aonde? Aqueles que já leram as Escrituras, Novo Testamento, Antigo Testamento, aonde está escrito isso? Você já viu alguma coisa? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer aonde está a salvação? Tem que ser isso? Não tem. Irmãos, é algo gritante. Gritante. Irmãos, isso é Gálatas 1:8. Todos aqueles que apresentar o outro evangelho, que não seja esse evangelho, essa escritura, que seja o quê? Anátema. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. E nós temos parentes assim, nós temos amigos assim, que estão lá. Nessa loucura. Que o Senhor não aceita. Porque é esse Jesus que nós temos pregado. Que ele foi julgado, foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia. É esse que nós temos pregado. Então as coisas nos repulsam. Se vem coisas, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja às vezes alguma palavra, alguma coisa que às vezes nós olhamos, nós devemos ter repulsa. Por quê? Por causa das Escrituras. Por causa das Escrituras. Para que nós não venhamos a declinar, a fazer, não tem nada a ver não, ninguém está vendo, está tudo bem, e com isso nós declinarmos e deixarmos as Escrituras de lado. E nós não podemos consultar, sempre estar lendo a palavra de Deus, e ali estamos nos alimentando e sabendo aquilo que Deus quer, e também aquecer o outro que está por perto. Quando o Senhor ele se coloca assim como um anonimato, é como se fosse nós estivéssemos junto com outra pessoa, que talvez não é crente, ou senão um amigo, e ali então nós, com um braseiro, com algo, um fogo, nós alimentarmos aquela pessoa, aquecermos aquela pessoa que está triste, que está sem direção, sem uma luz, sem um ponto de direção, e nós, como filhos de Deus, luz para esse mundo, como diz a palavra de Deus, embaixadores, a carta de Deus para este mundo. Aí nós, com a palavra de Deus, não é com o moço não, a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus é assim, assim. Olha, eu sei que você está triste, mas olha, o Senhor, Ele dá consolo, Ele nos prometeu, mas eu estou doente, eu estou assim, eu tenho alguém doente, assim, você vai trazer a mensagem para aquela pessoa, e aquele coração que está triste, começa então a se alegrar, porque há um ponto de esperança, há uma esperança. Mas se nós estamos incapacitados de ler a Bíblia, já não lembramos mais de versículo nenhum, de texto nenhum, como nós iremos nos aquecer se nós estamos precisando ser aquecidos? Aqui esses homens estavam com outra direção. Eu quero ter reino de novo, eu quero ter aquela glória de Israel. E o reino de Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar isso, exatamente isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, ou seja, comer e vestir. O Senhor só falou comer e vestir. Está lá escrito comer e vestir. Ele falou sobre roupa, ele falou sobre comida, não é isso? Deus alimentava, é só isso. Mais nada. Então, não tem mais nada. Ok? Então, irmãos, essas escrituras. Aqui tem ensinado essas escrituras. E nós vamos ver então um pouco mais abaixo, que vai falar, né, depois
Então, ele dá graça, ele vai junto com eles, se reúne com eles, e quando parte o pão, ele desaparece. Porque eles não lembram que o Senhor Jesus Cristo ele tinha esse gesto, né, na última ceia, de partir o pão. A característica, apesar de o Senhor estar num novo corpo, um corpo glorificado, ele ainda mantinha sempre aquela característica de partir o pão, de dar graça, não é isso? E aí então repartir com os demais. Aqui diz o texto em 31 que ele então desaparece, e ali então perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha o quê? As Escrituras. Ele não expunha outra coisa senão as Escrituras. Ele mostrava então todo o plano de salvação, todo o plano de redenção, que era através dele, o próprio Senhor Jesus. Então, o que nós podemos perceber, irmãos, é que eles estavam se afastando, se esfriando, mas quando o Senhor se apresentou, mas ainda que anônimo, ele aqueceu o coração através da Escritura. E quando nós, irmãos, negamos essa Escritura, de ler as Escrituras, nós ficamos então, irmãos, totalmente longe, vacilante de servir a Deus. E somos, irmãos, alvo de tudo quanto é mal neste mundo. Você que às vezes quer um namoro, às vezes é um negócio, às vezes é um relacionamento do seu lar, é o cuidado com o seu filho, é a sua vida que já está, indo por água abaixo. Irmãos, quantas pessoas não querem mais estar na casa de Deus? Aí eu mesmo pergunto para algumas pessoas assim: você está triste por quê? Deus te fez alguma coisa? Qual foi o mal que ele fez a você? Nenhum. Então por que você está longe dele? Ele não entende, ele não consegue responder. A pessoa trava. Por quê? Porque ela entende que Deus é perfeito e justo e bom. É aquilo que nós cantamos aqui, louvamos a Deus aqui, Ele é firme nas promessas, não foi assim que cantamos? Então, por acaso, Ele é mau? Deus é mau? Não. Mas eu preciso entender que eu falhei, não fui disciplinado nas minhas leituras, não fui disciplinado nas orações, começo o dia já trabalhando, não há um tempo reservado para leitura, para estudo, para preparar uma mensagem, uma palavra. O que significa isso aqui? Fazer perguntas ao texto, ao ponto de eu poder ser, então, edificado e edificar aquele que às vezes Deus irá me trazer pelo caminho. Quando eu leio as Escrituras e pergunto o texto, por que o Senhor disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu preciso saber por que Ele falou isso, por que Ele é o caminho, por que Ele é a verdade, por que Ele é a vida. O que isso quer dizer? Qual a profundidade, qual é o grau de espiritualidade que dá aqui? Por que Ele apontou para outra pessoa? Por que Ele diz que eu vos dou a paz? Por que não pode ser outra pessoa? Por que Ele diz que eu tenho que ninguém vem ao Pai, senão por mim? Por que Ele diz que é outra pessoa, mulher, homem, discípulo, o apóstolo, nada, senão Ele? Eu preciso perguntar essa Escritura e ela irá responder. E o Espírito Santo irá falar ao seu coração, porque o Espírito Santo não foi só para os apóstolos, nem para aqueles primeiros homens lá, mas foi para você também e para mim. Porque nós, irmãos, só estamos aqui vivos para o Senhor por causa do Espírito Santo, senão nós estaríamos mortos lá, frios. Você já viu um cadáver? Você já tocou? Quando meu pai morreu, eu estava pertinho dele. Entrei e ele já estava em declínio mesmo, seus órgãos. Quando eu toquei na sua testa, a sala que era congelada, normalmente é fria, a sala da UTI, ele estava mais gelado que a sala. Irmãos, a frigidez, ser frio espiritualmente, irmãos, é triste. Mas o pior é quando nós estamos dentro da casa de Deus, como está lá em Laodiceia. Você não é quente nem frio, mas é morno. Aí eu acho que é pior. Porque você nem é barro nem tijolo. Ninguém sabe.
você uma hora não está, você está aqui, mas não está na igreja, não é, parece que faz parte do corpo de Cristo, mas não é, sabe? Não tem como servir, é imprestável para o Senhor, mas tem a aparência de que está quente, mas não está. Irmãos, se decida a servir ao Senhor, ou você quer viver uma vida sempre sabendo que, poxa, será que não tem nada que eu possa servir a Deus, ao meu próximo, uma pessoa que está precisando de mim? O Senhor tem tantas coisas que Ele quer te dar. Nós não podemos ficar falando assim, quando virar o ano, aí eu vou mudar. Parece um jovenzinho que eu conheci, ele falou assim, olha, eu sou mulherengo, mas quando eu disser sim para minha namorada, lá minha noiva, aí eu vou mudar. O que é, rapaz? Quer dizer que só você dizer, rapaz, você já está tudo errado com essa menina, rapaz. É assim, muda, só vou mudar só no final do ano. Eu vou esperar aqui, sabe aquele negócio do regime? Lembra do regime? Você lembra, né? O regime, né? Só em janeiro. Aí vai protelando e nunca muda. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus diz que o dia do Espírito Santo é hoje. A mudança é agora. Se você quer continuar frio, mas não quer como esses discípulos, quando a palavra de Deus ela aquece o coração. Se a palavra de Deus hoje, neste momento, as músicas que foram cantadas aqui, o texto que foi lido da palavra de Deus, ele não aqueceu o seu coração, eu acredito que talvez você precisa rever se você é dele mesmo. Porque uma das marcas daquele que são do Senhor é ter o Espírito Santo de Deus. É ser confrontado com as Escrituras. É ser confrontado com a palavra de Deus. E se essas Escrituras, ela só fica lá, hoje você chega em casa, faz assim, joga ali no canto, daqui a pouco, meu Deus, onde está a Bíblia? Chega domingo, meu Deus, onde está a Bíblia? Irmãos, o pastor Adriano, ele não vê não, mas há um que vê tudo, né? Ele é Deus. Ele é Deus. E ele não tomará o culpado por inocente. A palavra de Deus diz, olha, esse é um texto que eu fico assim, meio assombrado, sabe? É tipo aquele pai que meu pai nunca bateu na gente não, mas quando ele olhava, e quando a bola passava para ele ia para cima. Porque ele era tipo a última instância, sabe? Tinha minha mãe e tal, mas era a última instância. Quando ia para ele, então um dos textos que eu vejo assim é que Deus não tomará o culpado inocente e ele é fogo consumidor. Irmãos, nós venhamos a ser filhos obedientes, agradáveis a Deus. Isso, irmãos, nós só teremos se nós tivermos, irmãos, um coração, realmente, irmãos, um coração aquecido. A palavra de Deus aquece o coração. Eu me lembro do pastor, eu acho que ele até se foi, né? Stuart Elliott. Ele estava numa pregação na Igreja Batista Nova Olinda, lá em Manaus. Muito bacana, né? Era o movimento da fé reformada. E bem no finalzinho ele falou. Era sobre o poder do Evangelho. E ele falou assim, ele perguntou a todos lá, o que foi dito aqui? Ele encerrou assim, aqueceu o seu coração? Te animou? Te fez falar assim, olha, nos momentos que eu estou pregando, você, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que mudar, é isso que eu tenho que se transformar, é agora. Ou você simplesmente passou e vamos para a próxima pregação. Irmãos, que Deus nos abençoe e venhamos a confiar nas Escrituras, porque ela vem de Deus. Amém? Vou passar para o pastor fazer as considerações finais. Irmãos, hoje eu posso dizer que eu me alimentei. Primeiro começamos com um devocional maravilhoso do irmão Thiago. Eu acho que todos que estavam aqui na EBD pela manhã saíram daqui cheio do entendimento de Deus, de entender que tem
que é as Escrituras que transformam a nossa vida. É ela que edifica a nossa vida. É através dela, através da palavra de Deus, que nos alimentamos e nos tornamos mais fortes para enfrentar a dificuldade do mundo. É ela. Uma coisa que eu chego até, às vezes eu chego a fazer raiva da minha mãe, mas toda vida que você chega lá na casa da minha mãe, o rádio está aberto, tem uma rádio evangélica, com oração, com campanha, com... Digo assim, como é que a mãe é um dia todo isso aqui, mas eu cheguei a dizer isso a ela. E ela, deixa aí, quando eu cheguei e liguei o rádio para aqui, foi briga que eu e minha irmã, a gente se reunir na mesa para almoçar, a gente quer um silêncio total, né? A gente ia ligada, ela se desligava. Mas era o dia todo escutando uma rádio evangélica, tocando hino, oração, consagração, hino, oração. Claro, evidente que tem aqueles intervalos que ele vai falar do Pix, né? Mas isso a gente releva, né? Ao dizer, mãe, que já está pedindo dinheiro, né? Deixa ele pedir. Quando terminar, ele vai orar para aqueles que não deram dinheiro. Irmãos, mas é esse entendimento de estar envolvido com a palavra do Senhor em nossa vida. É esse entendimento. É a Escritura que nos revela que estamos cegos. É a Escritura que nos revela que estamos doentes. E é ela que vai nos mostrar que estamos morrendo sem Deus. É ela, não tem outro meio. É ela. Muitas vezes adoecemos como crentes em Cristo Jesus. Aqui eu olho, todos aqui são crentes. Não tem nenhum visitante aqui que está nos visitando descrente. Graças a Deus minha mãe já tomou a decisão para Cristo, minha irmã também, a glória de Deus. Então, todos nós aqui somos crentes. Então, muitas vezes nós estamos doentes e não percebemos. Quando a Bíblia ela não faz mais importância para a tua vida, aí começa a vir um declínio, começa a vir na palavra, aí começa a vir na comunhão, começa a vir uma santidade, aí começa a vir pela igreja. Aí aos poucos, essa doença vai tomando de conta de você. Aí então é a palavra de Deus que vai te revelar que tu está cego, que tu está doente, e isso está te levando à morte. Aí a única pessoa que vai fazer ressurgir novamente em ti esse Espírito vivo é o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. É o único, irmão. É o único, não é o pastor, não é a igreja, é Ele. E para isso, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Deus, usa-me. Usa esse instrumento, usa esse vaso. Enche, Senhor, do teu Espírito. Enche, Senhor, da tua unção. É Ele, irmãos. É Ele, Ele é o único. Esse mês é o último mês do ano. É o último mês do ano. Eu sei que todos nós aqui fomos parar para pensar, vamos até imaginar que fizemos muita coisa para Deus esse ano. Mas eu te digo, irmão, não fizemos nada. Não fizemos nada. Nada. Tenha esse pensamento que você vai começar o ano muito melhor. Muito melhor. Sempre vamos ser devedores do livro do Senhor. Sempre vamos ser devedores. O preço que foi pago pela tua vida é inestimável. Foi um sangue precioso. Lembre-se disso. Amém? Desde já agradeço ao irmão Márcio pela excelente pregação. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Irmãos, lembro desse momento de pessoas que estão precisando das nossas orações. A irmã Monique está com seu esposo enfermo. Lembre de orar por ela, orar por ele. Ela tem passado por uma tribulação muito grande. Lembre-se também de orar pelo Eduardo, filho dela. Também ore por ele, ore pela irmã Monique. Ore pela irmã Osana. A irmã Osana tem enfrentado um problema muito sério de saúde, com sinusite, no da garganta dela.
e ela é professora, ela precisa se afastar um pouco do trabalho e não está conseguindo. Ore pelos projetos que o Senhor tem determinado para a vida dela. Amém. Ore pelo irmão Fernando também, que você não sabe que ele foi separar uma confusão de um cachorro, dos cachorros dele. O cachorro acabou mordendo ele ainda tem que tomar mais 2 ou 3 vacinas. É 3, irmão Fernando? Mais 3, né? Aí você vê, irmão, mas ele está aqui. Hoje de manhã ele estava aqui, hoje à noite ele está aqui. E ele disse para mim, a gente conversando, disse assim: pastor, o que eu mais me doeu foi eu saber que o senhor tinha me dito que ia ter um culto, que nós ia assinar um papel aqui, naquele dia eu não pude vir. Aí eu vou, não se preocupe com isso. Eu tenho 500 folhas aqui para você assinar. Não se preocupe com isso. Mas é a fidelidade, meus irmãos. A fidelidade a mim, não. A igreja, não. É ao Senhor. Amém? Lembre-se disso, é ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra em nossa vida. Pai, que nós venhamos sair daqui diferente, ó Deus, transformados. Verdadeiramente, ó Deus, que Tu possa procurar entre nós um verdadeiro adorador. E Tu, ó Deus, expulse de nossas bocas: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Pai, derrama, ó Deus, a Tua unção, a Tua cura, ó Deus, aqueles que estão doentes, ó Deus, ou espiritualmente ou fisicamente. Pai, eu te peço, ó Deus, em Teu nome gracioso, restaura, ó Deus, a nossa saúde, tanto espiritual como física. Restaura as nossas dores, restaura as nossas feridas, Deus. Nos traz de volta, ó Pai, para o Teu convívio. Pai, nos traz de volta, ó Deus, a comunhão da Tua Santa Palavra. Nos traz de volta, ó Deus, ao entendimento, ó Deus, das Escrituras. Pai, que verdadeiramente possamos agir como os servos Teus nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro. Possamos ser luz nesse mundo, ó Deus. Luz desse mundo, sal, ó Deus, em meio, ó Deus, um diferencial em meio, ó Deus, ao mundo que tenta apagar a Tua palavra, a Tua unção, a Tua essência em nossa vida, Pai. Nos transforma, ó Deus, nos faz diferente, ó Deus, que possamos ser luz no mundo, que o mundo possa olhar para cada um de nós e ver um pouco de Ti em nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, a Tua igreja te pede. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, amém. Eles vão experimentar a língua.